Sejam todos muito bem-vindos à Gold Circle. Só aqui na Gold Circle vocês terão acesso a materiais exclusivos do nosso fundador, o Dr. Goldberg, e o que mais novo existe sobre a teoria das restrições. Não só aqui no Brasil, mas ao redor do mundo, já que a nossa companhia, a Goldberg Consulting, possui operações na Ásia, na Europa, nos Estados Unidos e, claro, aqui na América do Sul. Meu nome é Fabiano Almeida. Hoje eu estou como Engagement Director da Goldberg Consulting. Então, para a gente começar com um objetivo aqui de sugerir uma trilha, né, e não um trilho desse nosso bate-papo, cujo tema é manutenção, inclusive trazendo um pouquinho aqui da experiência deles no ambiente de manutenção, começando por meu caro amigo Cláudio, o cara que me indicou o livro do José Hermógenes de Andrade Filho. Eu estou lendo numa velocidade menor do que eu queria, mas eu estou lendo, meu amigo Cláudio. E aí, quem é você? E nos conte um pouco da sua experiência aí no ambiente de manutenção, Cláudio. Bom dia. Saudações, Fabiano. Bom dia a todos. Bom, primeiramente, obrigado pelo convite para estar aqui trocando as experiências com vocês e aprendendo, obviamente, né? Recomendo sempre esse livro do Hermógenes, porque, independente da velocidade que você leia, cada página que você lê é uma descoberta, né? Tanto dos ensinamentos do professor Hermógenes quanto de você mesmo. Então, boa leitura para você. Bom, eu estou hoje gerente sênior de operações na Yara, né, na Yara Brasil Fertilizantes, especificamente para as plantas de Cubatão, responsável pela parte de operações nas plantas. Mas eu venho de uma carreira de mais de 17 anos, né, na manutenção, como gestor de manutenção, e antes, por volta de uns 10 anos, se fizer as contas, né, vai entregando a idade, uns 10 anos como engenheiro de manutenção. Então, eu fiz uma migração, né, da manutenção, depois para a área de engenharia e por fim, agora estou em operações na Yara Brasil, nas plantas de Cubatão, atualmente. Então, é um complexo de basicamente ácido nítrico, ácido sulfúrico, ácido fosfórico, nitrato de amônio, amônia, né, e fertilizantes. Essa é o meu background. Meu caro Cláudio, diz aí, cara, quais são, na sua visão, os maiores desafios aí, no seu ponto de vista, relacionados a paradas de manutenção, Cláudio? Bom, eu acho que quando a gente fala de desafios, né, primeiro a gente tem que entender o ambiente da companhia, né, o ambiente no qual a parada vai ser desenvolvida e a cultura dessa companhia. No caso específico da empresa onde eu trabalho, da Yara, sem sombra de dúvida, um dos maiores valores da companhia é a segurança. Então, eu diria que, nesse primeiro aspecto, fazer permear uma cultura forte de segurança de forma rápida, porque, veja, na paradas de manutenção em indústrias de fertilizantes, elas têm a fase de execução de 30, 35, no máximo 40, 45 dias, né? Então, você pega uma enorme quantidade de pessoas de todas as regiões do Brasil, de todas as culturas, e você tem que fazer aquela cultura de segurança acontecer da mesma forma que nós temos lá no nosso dia a dia. O problema é que, no nosso dia a dia, nós estamos imersos em treinamentos, né, em comunicações, em diversas abordagens que contribuem para o fortalecimento dessa cultura de segurança. E os terceiros, não necessariamente. Então, quando você traz esse pessoal para dentro da tua planta, você tem que fazer essa cultura de segurança acontecer rapidamente. E a gente sabe que a cultura em si, ela não vai acontecer rapidamente. Você precisa de dispositivos como o maior número de técnicos na área para poder fazer uma espécie de policiamento, auditorias muito mais constantes por parte dos gestores e todas essas abordagens. Então, para mim, esse é o principal grande desafio no contexto no qual eu estou inserido hoje. O segundo, eu diria que é você conseguir otimizar todo aquele conhecimento somado para a parada, né? Que é o que eu chamo de integração.
na parada, né? Então, você tem, sei lá, 1.200 pessoas, é muito conhecimento, né? Tem gente lá com especialidades, enfim, que poderiam fazer toda a diferença, mas é sempre desafiador você colocar toda essa massa de conhecimento para gerar valor para você. Eu costumo dizer que conhecimento, ele está em, dependendo de como você aborda, ele está em 3 lugares, né? Ou ele está dentro da gaveta, ou ele está numa prateleira, ou ele está em cima da mesa pronto para usar. Como fazer ele estar, todo esse conhecimento estar o mais em cima da mesa pronto para usar, é muito interessante, ao mesmo tempo muito difícil de fazer isso acontecer. Eu diria que esses são os 2 principais desafios quando a gente olha uma parada no nível de gestão, em alto nível, né? Óbvio que tem toda a questão de prazo, custo, etc., mas esses 2, para mim, impactam fortemente nos demais desafios que vêm à frente. E para variar, cada papo que eu tenho com o Cláudio, ele me traz uma reflexão e um post para mim, né? Ou seja, o conhecimento pode estar em 3 lugares, na gaveta, na prateleira ou em cima da mesa. A questão é o que você vai fazer com ele, né? Eu vou tirar ele daí e botar em prática. Bacana, Cláudio. Agradeço aí a sua reflexão. Com base nesses 2 desafios, né, que você trouxe, que é relacionado à cultura e essa otimização do conhecimento que você colocou, né, no início da sua fala, quando esses 2 desafios eles não são superados, quais são as necessidades do negócio, no seu entendimento, que não são satisfeitas? Oh, muito bem. Bom, de cara, né, a primeira, óbvio, com relação à segurança, é a gente concluir uma parada, concluir qualquer evento, projeto de sucesso sem machucar as pessoas, né? Fazer com que as pessoas voltem para os seus lares, voltem para as suas famílias da mesma forma que chegaram na companhia ou até melhores, né? Com aquela sensação de dever cumprido, de que contribuíram para algo maior. O Richard falou lá no início, antes da gente começar a gravação, sobre propósito, né? E para a gente isso é uma coisa muito forte hoje em dia, independente do que o mercado coloca como, vamos dizer assim, algo de soft skill. De fato, quando a gente fala de propósito, eu estou numa empresa onde o propósito dessa empresa é alimentar o mundo de forma responsável. É um propósito muito forte. Se eu quero alimentar o mundo, mas para isso eu machuco pessoas durante a execução dos meus projetos, então não serve. Então, esse é o principal objetivo da Yara, é o principal objetivo, o meu objetivo enquanto gestor, e eu, sinceramente, fico muito triste de saber que alguém se machucou em nossas operações. Então, para a gente, esse objetivo da companhia seria jogado às traças. A gente já teve, por exemplo, grandes eventos e paradas de grande sucesso em termos de prazo, custo, escopo, mas que aconteceu um acidente, e simplesmente a gente não teve energia para fazer a comemoração que a parada merecia, porque derruba o moral do time todo, né? Muito bem. Sobre a gestão da integração, que para mim é uma... Né, quando a gente fala de gerenciamento de projetos, talvez essa seja a área que as pessoas falam menos. Todo mundo fala sobre escopo, prazo, custo, qualidade, stakeholders, risco, blá, 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 aquisições, mas a integração é algo, se eu posso usar essa palavra aqui, mágico. É mais ou menos aquela coisa, você tem vários átomos, e o que mantém esses átomos ali juntos, né? Formando a matéria e tal. Essa é a energia da integração que eu costumo ver nas paradas e que é tão difícil da gente fazer acontecer. Ter todos esses conhecimentos à mão para antecipar riscos, antecipar cenários, saber tomar a decisão certa, mais rápida, mais economicamente viável, mas, em última instância, que gera mais valor para a companhia. A maioria das empresas tem um problema de margem, e aí é onde a gente vai chegar, né? Talvez empresas que tenham produtos como, não sei, né, Richard, mas o ouro, talvez a margem não seja algo tão complicado quanto, por exemplo, para a indústria onde se produz commodities, e essas commodities estão lá na bolsa de valores já com preço fixado, né? A gente tem que lutar pelo aquele pulmãozinho da margem. Então, nesse sentido, não ter essa coordenação dos esforços que vai te levar a melhores tomadas de decisões pode influenciar, impactar a entrega da parada do ponto de vista de custo, de prazo e de confiabilidade da planta, né? Na campanha da planta ela ser muito prejudicada com isso. E, obviamente, aí
consumir as suas margens, te colocar numa situação difícil para o time to market, porque na área no agrobusiness, por exemplo, nós temos janelas específicas para fornecer o produto, né, que é a chamada safra, e no Brasil a safrinha. Se nós perdemos essas janelas, quer seja por problema de confiabilidade ou porque a gente atrasou a entrega de uma planta, nós perdemos o mercado, porque o mercado anda, ele vai para o concorrente, né? E, sem sombra de dúvida, o último pilar, que é o pilar que está no centro da nossa estratégia, é o atendimento ao cliente, né? Então, pode ser que não fazer essa gestão corretamente, ter esses impactos que eu falei, né, pode deixar o cliente aí em situações complicadas, desconfortáveis. Nós temos grandes contratos no Brasil, contratos firmados que depende exclusivamente da nossa produção, né? Por exemplo, nós produzimos, no Brasil, nós somos os únicos que produzem nitrato de amônio para explosivo, né? Então, diversas empresas precisam desse insumo para mineração. Se a gente não produz, esse mercado entra em colapso, né? Ele pode entrar em colapso, mas ele entra em momentos complicados. Então, é uma grande responsabilidade que a gente tem, ainda mais sendo ali os únicos produtores de determinado produto, fornecer isso para o cliente. Então, o cliente pode ser impactado fortemente, sem sombra de dúvida, isso é um drive fortíssimo do nosso negócio. Eu diria que esses são os poucos, né, Fabiano? São os poucos drives que a gente pode acabar aí impactando negativamente se a gente não tiver uma boa gestão da integração da parada, fazendo com que esses conhecimentos todos sejam sincronizados e gerando valor para o negócio. Diante dos desafios que você colocou, das necessidades que eventualmente a companhia podem essas necessidades que eventualmente podem não ser satisfeitas por conta desses desafios, minha pergunta é: você acredita que a teoria das restrições pode contribuir na superação de alguns desses desafios? Aí já engata outra pergunta. Cara, e para nós 5 aqui contribuirmos minimamente para esfriar os ânimos, para que cada vez menos a gente discuta sobre métodos, filosofias e ferramentas, e que a gente invista o nosso tempo para que a gente possa, como o Fábio colocou, né, estar com os nossos egos um pouco menores e ainda mais preocupados genuinamente em gerar resultado. E aí, tem sincronização a teoria das restrições com outras metodologias, filosofias e ferramentas de gestão, Cláudio? Pergunta longa, hein, meu cara? Ave Maria. Nem eu me entendi na minha pergunta. Vamos lá. Vamos ver se você me entendeu. Vamos tentar encontrar a bússola aí, mas a provocação é ótima, porque a teoria das restrições e todo e qualquer método, metodologia, qualquer coisa que você usa, ela precisa partir, né, vamos dizer assim, do buy-in da alta administração. A alta administração precisa estar, de fato, alinhado com aquela prática, caso contrário, a tomada de decisão vai ser sempre para o lado, entre aspas, né, como o Matias falou, que vai gerar menos custo. Mas quando a gente fala de uma parada de manutenção, de um projeto na área de engenharia, de grandes projetos que são implementados durante a parada de manutenção, que, né, como no caso do Fábio, a cada 8 anos eu vou ter a oportunidade de fazer isso, eu tenho que pensar numa coisa chamada TCO, né, que é o Total Cost Ownership. Eu não posso pensar numa coisa de custo rápido, eu tenho que olhar isso num horizonte de tempo e construir valor. Nesse sentido, eu tive a honra, a oportunidade, lá num evento que foi patrocinado pelo Fabiano, de conhecer um baluarte da engenharia de valor no Brasil, que é o João Mário Silag. Esse cara me causou um impacto assim, absurdo no jeito de eu ver valor, né? E valor é uma coisa tão simples quanto benefício dividido por custo, segundo o método de engenharia de valor, já fazendo um link, né? Então, quando a TOC ela se apropria, ou as pessoas, melhor dizendo, se apropriam da TOC para tomar as decisões no planejamento da parada, na fase de execução, e tem em mente que valor tem uma relação muito maior do que o
só o custo, né? Tem a coisa do benefício, ou função, ou requisito, depende do que você coloca na conta, você começa a dar foco, né, para a coisa. Porque a TOC ela tem uma coisa muito legal que outro dia até troquei essa informação, não sei se o Fabiano lembra, todas as grandes teorias de negociação, elas acabam levando para a convergência, né? É entender os dois lados, o ganha-ganha, né? E convergir, não é ficar no meio do caminho com a solução que é mais ou menos para cada lado. É convergir para a melhor solução, a solução otimizada, né? E aí, a TOC traz isso de uma forma muito simples, né? Que é diferente de simplória, né? Que é aquela coisa que o pessoal gosta de tomar atalho. E ela traz de uma forma muito simples, com uma robustez muito grande. O Fabiano citou aí o diagrama de dispersão de nuvem como uma das ferramentas possíveis de se aplicar, e eu concordo plenamente. Dentro dos processos de raciocínio lógico da teoria das exceções, talvez seja a primeira ferramenta que a gente é apresentado, mas de cara é uma ferramenta que, se você tiver domínio dela, quase que você não precisa de mais nenhuma ferramenta para poder fazer as negociações que se precisam ser feitas, o buy-in que precisa ser feito, falar de valor, né, como o João Mário Silag falava para a gente. Então, sem sombra de dúvida, eu consigo ver uma integração gigante, né, da TOC. E aí, Fabiano, né, se você me permite parafraseá-lo, ou parafrasear, não tem o nome aqui, do Mário Alberto Machado, né? Você não precisa necessariamente dizer que está fazendo um diagrama de dispersão de nuvem, não precisa necessariamente dizer que você está aplicando o TOC. Com essa ferramenta, você consegue simplesmente mostrar para as pessoas a convergência, né? O que os vários bons pontos de vista, né? As boas perspectivas que cada um tem no planejamento, desde o nível estratégico até o nível operacional, e colocar todos na convergência para que a gente tenha uma solução otimizada. Tem outra teoria que eu acho sensacional, que fala para a gente que é bounded rationality, né? Racionalidade limitada, que fala que nós sempre tomamos decisões, sempre, invariavelmente, nós vamos tomar decisões subotimizadas, quer seja porque os processos cognitivos não estão todos alinhados, tem essa coisa do ego que o Fábio trouxe, né? Tem a coisa lá da teoria da perspectiva do Kahneman, tem a informação que nunca é 100% completa para tomar decisão, né? E o tempo. Então, a bounded rationality, ela parte dessas três coisas. Nunca temos tempo que precisaríamos, nunca temos informação completa, e temos aí os processos cognitivos que mais atrapalham, os vieses, né? Heurísticas, que mais atrapalham do que ajudam, na maioria das vezes, a tomar decisão. E a TOC, de novo, ela consegue confluir, né? Ela consegue fazer com que as pessoas entrem na mesma sintonia e entendam o propósito maior, porque o que eu vejo hoje, essa coisa do ego, do Fábio, e que foi falado aqui por algum colega, todo mundo tem um foco muito grande no ótimo local. Então, é o meu indicador, é a minha curva S, é a minha especialidade, né? É a minha margem, é o quanto eu contribuo para o prazo, mas ninguém olha, no final do dia, o que a gente está olhando aqui? É o EBITDA, né? O que a gente está olhando aqui? É o lucro líquido. É isso que a gente tem, esse que é o valor. Então, como é que a gente consegue convergir todas essas visões e dar foco? Para mim, a TOC, ela faz esse papel brilhantemente, o que eu não vi ainda ser feito nem no Lean Construction, aí eu falando de metodologias para as paradas de manutenção, nem no Capital Value Process, que é a metodologia de governança de capital que nós utilizamos, né? Muito menos no Agile, papo furado, isso em parada de manutenção, não consegui ver a aplicação disso de forma adequada. Não estou queimando a agilidade, muito pelo contrário, eu entendo perfeitamente, né, que ser ágil e também capacidades dinâmicas, né, do professor Tiff tem muito a ver com o ambiente que se navega, as incertezas que estão naquele ambiente. E, gente, parada de manutenção, só para colocar aqui, é preditibilidade o nome da palavra. Não tem que ter instabilidade, não é para usar nada disso, é para usar coisa que traz preditibilidade. Nesse sentido também, eu entendo que a TOC dá foco à preditibilidade. Eu tive a oportunidade, sei lá,
desculpa, já estou me estendendo um pouco, Fabiano, mas é que é um assunto realmente muito bacana. Eu tive uma oportunidade de ver na prática, o Fabiano sabe disso. Nós fizemos uma parada complexa, ela não era tão grande, mas ela era muito complexa porque tinha muitos pontos de contato, né, na Bahia, e nós implementamos lá a TOC na parada. Mas eu, Cláudio, não estava totalmente confortável de seguir a parada com Fever Chart. Eu falei, não, eu vou acompanhar das duas formas, vou acompanhar na curva S e no Fever Chart. Na curva S eu quero todas as curvas S possíveis e imagináveis, né, a geral, onde tudo se esconde, mas também quero aquelas, né, de cada nível da EAP, equipamento crítico, enfim. Tinha lá o meu painel de controle que parecia a Bolsa de Valores, e tinha lá aquele negocinho do Fabiano, que era o Fever Chart, um gráficozinho só, que dava medo. E ali, de novo, né, a gente não consegue explicar racionalmente se você não passar por esse processo. Você vê a coisa acontecendo, você vê as pessoas pararem, se mobilizarem por causa do foco. Larga o que está fazendo e vai onde o negócio está pegando. É muito fácil falar, mas é muito difícil fazer. E aí eu vi isso na prática. Para mim, a curva S ela perdeu totalmente sentido nesse aspecto, né? Obviamente, a curva S é ótima para a gente, por exemplo, fazer controle do valor agregado em projeto de capital, mas numa parada para dar foco e para as pessoas se sentirem parte de um todo, muito mais holístico do que aqueles vários pedacinhos somados, né? Aqueles ótimos locais somados. Para mim fez todo sentido, então, desde então, entendo que a TOC sim pode contribuir, pode não, ela contribui, desde que o buy-in seja feito no alto nível, sem dúvida nenhuma, para poder unir, fazer essa integração que eu tanto falo de todas essas metodologias que a gente utiliza. Pergunta complexa, resposta complexa. Mas é isso, na minha opinião, sim, sem sombra de dúvida, a TOC contribui muito, né? Desde que a gente não quer empurrar isso como uma nova metodologia ou algo que vai resolver todos os problemas da companhia. Então, contribui demais. Fantástico, Cláudio. Pegando um ponto específico da sua fala, né, quando você trouxe a questão você usou a palavra queimar, né? Não quero queimar o Agile, etc. Até lembrei, já imaginou se eu vir aqui e falar assim, não, porque o Richard é um cara radical. Muitas pessoas vão entender isso de uma forma pejorativa, né? No meu entendimento, se eu me refiro isso a ele, é que o Richard tem uma característica que ele não gosta de atuar nos sintomas. Não é assim que ele trabalha. Ele gosta de atuar na raiz. E uma pessoa como você, Cláudio, que não só estuda, estuda e coloca isso em prática, eu acho que você, de uma forma muito educada e contributiva, simplesmente expõe o seu ponto de vista. Eu acho que isso que muito está nos faltando hoje em dia, né? Ou seja, é o respeito na forma com que a gente eventualmente externa a nossa posição sobre um assunto, seja de qual for, e que as outras pessoas que estão recebendo essa informação também tenham o respeito de como, eventualmente, concordar ou não com aquilo que está sendo dito. Então, eu fico muito feliz em poder estar aqui com vocês e talvez para as pessoas que nos assistem fica também essa lição aprendida que você nos deixa aqui. Importante, né, Fabiano, rapidinho, só para fechar esse tema do Agile, porque eu gosto, inclusive, do assunto. Mas o que nós temos que entender, sob a minha ótica, né, é que não é o gerente de projeto que escolhe a metodologia para o projeto. É o projeto que escolhe. O projeto, ele escolhe a metodologia, a necessidade dele. Né? Por exemplo, algo que ninguém fala em parada de manutenção, mas eu adoro um framework chamado Cynefin, né, que trata sobre complexidade, e a parada ela tem que estar lá naquele quadrantezinho mais próximo do simples possível. Nós sabemos que é super complicado fazer uma parada, né? Mas ela tem que estar ali onde as metodologias trazem preditibilidade. E o mote do Agile não é preditibilidade, aliás, o contrário. É para navegar em situações complexas, de total incerteza. E aí é super útil. E aí eu bato palma e tenho que aplicar.
mas não em parada de manutenção. Parada de manutenção é preditibilidade total. Eu preciso enxergar 5 dias para frente, se possível, 10 dias para frente. É isso, né? Mas eu também sou apaixonado por agilidade, mas para outras frentes. Meu caro Cláudio, mais uma vez, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua generosidade de compartilhar aqui o seu conhecimento nesse breve, mas para mim rico espaço que vocês aqui estão me proporcionando. Então, se você puder, por favor, trazer as suas considerações, e para quem tem filho com mais de 15 anos vai me entender. Por falta de tchau, adeus, está na hora de dizer tchau. Então, se você puder, como diria o Teletubbies, né, Richard? Então, me ajuda aí, Cláudio, por favor. Não, eu agradeço de novo, né, a oportunidade. Para mim foram aí uma hora e pouca de muito aprendizado, porque todos têm muita experiência, muito com o que contribuir, né? Se a gente entra numa mesa dessa sem outro objetivo que não aprender ou construir, né, um aprendizado, então você perde muito, né? O que eu entrego aqui é muito mais no sentido de construir algo com todas esses conhecimentos, né, que trazem, do que uma entrega pura, né, uma entrega simples. Então, nesse sentido, eu gosto de evocar sempre aquela coisa da sinergia, né, que a gente conversou outro dia, né, Fabiano? 1 mais 1 não pode ser 2, né? 1 mais 1 é alguma outra coisa, né? Porque um conhecimento com outro conhecimento se torna algo completamente diferente do que a gente entrou na discussão inicialmente. Então, só tenho a agradecer por esse momento, pessoal. Prazerzão conhecer aí o Richard, o Fábio e o Matheus, que eu ainda não tinha conhecido nem virtualmente, né, Matheus? Só trocado algumas mensagens. E agradeço mesmo, e fica aí um grande abraço para todos vocês, e me coloco sempre à disposição para poder continuar as discussões, aprender e construir. E para você que está aí assistindo esse nosso bate-papo pelo nosso canal do YouTube, não esquece de curtir esse vídeo e se inscrever no nosso canal para que você não perca nenhuma das nossas novidades. Se você estiver aqui no LinkedIn, deixe também aqui seus comentários. Agora, se você ainda não faz parte da Golden Circle, eu não acredito. Baixe o nosso aplicativo gratuitamente através das plataformas Android e iOS para que você tenha acesso a inúmeros materiais, casos de sucesso, entrevistas e muito mais relacionado à teoria das restrições. Foco, disciplina e harmonia. Até o próximo vídeo.